Bom dia. Deus é tremendo, né? Embora os irmãos não saibam da lição de hoje e o que eles cantaram vem em confronto com o que a gente vai estudar na parte da manhã agora. E chegamos ao fim das paredes do nosso coração. Pastor agora não vai poder me imitar em paredes do nosso coração. Conversei, não sei se o senhor tinha dito que poderia, mas eu estou pensando em começar o estudo de ídolos do nosso coração. Às vezes a gente acha que a gente não tem ídolos e a gente se assusta quando começa a estudar biblicamente falando. Então, nós vamos encerrar esse livro com o tema Um Novo Começo, né? Nós vemos lá em Esdras, quando eles fizeram a reconstrução dos muros, que houve o reinício, né, de um novo tempo ali. E a gente vê em Neemias capítulo 5, versículo 1 a 7. Vamos dar uma lida nessa passagem? Porque a EBD é para folhear mesmo a Bíblia. A EBD ela foi criada para isso, para a gente abrir, ver passagens, estudar mesmo. Então, nós vamos ler Neemias capítulo 5, versículo de 1 a 7. Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante este período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos, e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Versículo 6. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. É impressionante, né? Aqui nós vemos Neemias ouvindo reclamações, né, de um grupo de judeus, e aí eles reclamam de coisas que, se a gente for trazer para o contexto de hoje, é o que a gente tem vivido. Nós estamos no mundo, na pandemia, e o nosso país não é diferente de nenhum outro, aonde a gente tem visto pessoas desempregadas, pessoas às vezes necessitando de alimentação, simplesmente alimentação. Que uma cesta básica para essa família vai ser uma grande fartura. Outros se endividando, pedindo dinheiro emprestado, e aqueles que têm dinheiro abusando com juros altos, trazendo mais pobreza ainda no meio do povo. E nós vemos aqui que o mais doloroso para esse povo é o senso de injustiça. Alguém já sentiu esse senso? Ou só eu? Eu comecei a ler a lição e eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor amado, parece que isso aqui foi feito essa semana para mim. Porque eu tenho visto tanta injustiça
e tenho clamado tanto ao Senhor, para que o Senhor desça com a tua espada de justiça. Tenho clamado, Senhor, para que o Senhor abençoe os meus inimigos. Se os tenho, que o Senhor venha e abençoe, porque a palavra diz que eu estaria amontoando brasas vivas na cabeça deles. E aí a gente vê que o clamor dos nossos corações, será que a gente tem realmente clamado ao Senhor nesse sentido? Tem 3 pontos para a gente fechar paredes do meu coração. O primeiro, que você tem que crer, basta crer, que Deus é justo em todos os seus caminhos. Deus sabe de tudo. Talvez você esteja passando por algo e diga assim: ah, mas o Senhor não está me entendendo. Você falar que um estranho ou um amigo não esteja entendendo o seu sentimento é uma coisa. Que realmente talvez essa pessoa humana, tanto quanto você, ela não entenda. Agora, Deus, Ele é soberano. E Ele é justo em todos os caminhos. Você pode crer nisso. O segundo ponto é que Satanás é injusto em todos os caminhos. Então nós temos que estar atentos, porque Satanás ele vem para fazer essa confusão no arraial. E a gente tem que estar atento nessa posição. E o terceiro, o homem ele é injusto em muitos dos seus caminhos. Conclusão, dependemos completamente do nosso Senhor para que Ele reestruture as paredes do nosso coração. Engraçado que a gente tem visto tanta coisa, a gente tem visto homens, né, filhos, vamos falar, filhos, brigando com os pais de uma forma ardente, amaldiçoando, falando assim coisas que um pai e uma mãe, quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando, jamais queria ouvir. A gente tem visto esposas falando coisas para seus maridos que tem ferido de uma forma muito forte o coração deles. Depois ela não entende por que o marido não é carinhoso, por que o marido não é atento às necessidades dela. Ela fere a boca, fala o que está cheio, o coração, e o coração dela está cheio de amargura, em vez de estar cheio dos frutos do Espírito Santo. A gente tem visto muitas coisas. Eu mexo com direito de família, então eu posso afirmar que muitas vezes me assusta ver as coisas que eu vejo dentro do direito de família. Uma vez eu fui procurada por uma fisioterapeuta com um casal de filhos e ela me disse assim: nós não estamos vivendo muito bem, então a gente está morando em quartos separados e no final de semana ele começou a ter uma vida de solteiro, então eu quero divorciar. E o primeiro passo que eu uso dentro do escritório é tentar uma conciliação, não só porque a lei me aponta e me demonstra isso, como eu, como cristã, eu me sinto obrigada a apresentar o que a palavra do Senhor fala. E ali eu falei de Jesus para ela, expliquei para ela que Jesus podia mudar toda a situação, que se ela aceitasse Jesus, e ela dizia assim: não, mas eu creio em Buda, e eu dou bastante frutas para Buda, e Buda que está me orientando. E eu falava para ela: escuta, você lê a Bíblia? E fui mostrando, falando, enfim. Ela não quis me ouvir, não quis acatar. E eu disse a ela: você vai se arrepender. Você não está tentando, é sua família, você tem um casal de filhos.
Não, eu estou posicionada, eu quero. Tá bom. Procurei ele disse que não faria de forma amigável, entramos com a ação. E quando ele veio, fez a defesa, que o processo é tudo muito lento, foi 6, 8 meses depois, eu a chamei e disse, olha, tá aqui a defesa dele, não concordando com algumas coisas que você aponta, né? E ela disse assim, eu não quero mais divorciar. Aí eu disse para ela, tá bom, mas agora a gente vai ter que ver a posição dele, porque a gente já entrou com a ação. E quando a gente entra com uma ação, que a parte contrária é citada, para você encerrar aquela demanda, você tem que ver se aquela parte concorda. Senão a justiça não encerra. E aí eu procurei e ele disse, não, eu já estou até namorando outra pessoa, eu quero divorciar. E ela entrou em desespero. E ela disse para mim, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, eu não tenho o que fazer. A lei fala que se um quiser divorciar, o juiz não vai impedir. Antigamente, quando era só separação, o juiz ainda ouvia, e quando tinha um que estava resistente, o juiz segurava, suspendia o processo para ver se havia reconciliação. Com o divórcio acabou isso, eu não tenho o que fazer. E ela disse assim, então eu vou escrever uma carta para o juiz e você vai colocar essa carta. E ela escreveu uma carta de 2, 3, 4 folhas, não me recordo mais. E eu coloquei, que era pedido dela, mas eu sabia que não ia interferir em nada. E houve aquele divórcio. E aquela pessoa morreu amargurada. Ela ficou tão amargurada que ela foi definhando, uma ótima profissional. Uma ótima, marido e mulher fisioterapeutas, ela dava de 1000 a 0 nele, ela morreu definhando. Os filhos, vendo que ela desandou, foram morar com os pais e não queriam nem saber o que estava acontecendo com a mãe. Então, isso a gente está vendo no dia de hoje. Os filhos, eles não estão preocupados com as necessidades dos pais idosos. Se a gente for num asilo aqui em Pouso Alegre e começar a conversar, você vai ver que muitos que estão ali têm filhos morando e residindo nessa cidade, ou mesmo até fora, mas bem de vida financeiramente, mas que preferem deixar os pais no asilo. Então, a gente tem que ficar atento ao que tem acontecido no dia de hoje. O próprio homem, ele tem sido cruel com seus semelhantes, aplicando sérias injustiças. E a gente, como cristão, quando a gente é injusto com alguém, o Espírito Santo incomoda o coração da gente. Incomoda, 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 até você chegar na pessoa, rasgar seu coração e pedir perdão. Esse é o processo. Provérbios 18, 14 fala algo muito importante, que vem em confronto com o que a gente vai fechar. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Os irmãos sabem o que a minha mãe tem passado, né, nesse processo do câncer na cabeça. E eu andei pedindo oração, com dificuldades, né? Tá um processo. Mas essa semana a gente viu um milagre na vida dela. Minha mãe não conseguia sentar e levantar sozinha. E essa semana, a minha irmã chegou na minha casa com lágrimas nos olhos e disse: acordei 6:30 da manhã no susto e escutei um barulho, tec, tec. Ela falou: que barulho é esse? Ela levantou correndo e era minha mãe com o andador indo para a cozinha. Ela levantou da cama, ela foi ao banheiro, depois ela pegou o andador e ela estava indo para a cozinha. E ela disse: estou indo fazer café. Isso é milagre. E aí vem um confronto com o que Provérbios fala. Que quando a pessoa, ela tem o espírito renovado no Senhor,
o físico dela se renova. E quando ela se abate, o físico adoece. Nós temos que tomar muito cuidado com a parede do nosso coração. Nós temos que tomar cuidado também com fatos gravados no nosso coração. Você já ouviu falar: você fez isso, eu não te perdoo, não quero saber mais de você. Nós trabalhamos, eu e o Denival, com uma família onde o casal, 9 filhos. Dos 9 filhos, 3 vieram a falecer em acidente e tal. E houve confusão nessa família e eles se dividiram, cada um foi para um canto. E a mãe ficou relacionando só com 2 filhos, a mãe e o pai só com 2 filhos. E a gente não sabia de nada disso. E um dia, a filha que relaciona com a mãe nos procurou e contou: olha, eu tenho um irmão, que ele mora lá no estado do Rio, houve uma briga lá atrás, assim, 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 e o meu pai acusou que o meu irmão roubou o nome da empresa, e houve essa divisão, e a minha mãe não aceita, e meu pai também não aceita. E nós fomos trabalhar com essa família. Foram 4 anos e meio. Que dificuldade. A gente ia falar com os pais e aquele coração rancoroso, e dizia: eu não perdoo. Ele passou a perna em mim, eu não perdoo. A gente ia falar com o filho chorava, falava: eu não fiz isso, mas eu cheguei no meu pai e disse: pai, se você acha que eu fiz isso, o que eu faço para te ressarcir? Ele pediu um carro 0, eu dei um carro 0. Ele pediu dinheiro, eu dei dinheiro, e ele não me perdoou, e eu não fiz isso. Aí a gente voltava para o pai com a mãe, tentava, olha, 4 anos e meio. Até que hoje eles estão tendo um relacionamento. Depois de 5 anos, pela primeira vez, pai e mãe estiveram na cidade, iam direto lá onde o filho morava e não visitava o filho, esteve na casa do filho visitando o filho. Isso a gente vê dentro da igreja. Agora imagina no mundo. Qual é o nosso papel? Trabalhar nas paredes desses corações a reconciliação. Isso tem que estar enraizado na nossa mente e coração para estar ministrando para as famílias, para as pessoas. Muitas vezes a gente vê as pessoas sofrendo e você vai conversar, você vai falar tal, você vai ver a raiz do problema é a falta de perdão. Então estejam atentos a isso. Romanos 12, versículo 1 e 2. Olha o que Romanos, a gente aprende dentro de Romanos. Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Como que a gente vai renovar? Buscando a palavra do Senhor, aprendendo. Em Efésios 4, de 20 a 24, nós temos uma nova lição aí. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano.
Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O que a gente aprende aqui? A velha natureza, ela tem que morrer. E conforme você for estudando dia a dia, a palavra do Senhor, você vai renovando o teu coração e você vai crescendo na presença do Senhor. Você vai crer, porque cada vez que você lê a palavra, o Espírito Santo penetra e faz com que a tua fé aumente. Você vai confessar. Essa semana eu cheguei para o Denival e todo mundo aqui da igreja, pelo menos, sabe que eu sou seguidora do Hernandes Dias Lopes. Para mim é um pregador tão bíblico que mexe muito comigo. E essa semana eu ouvi uma pregação dele falando sobre perdão. E ele fala assim, tem gente que fala assim, você tem que perdoar e esquecer. Se você esqueceu, é porque você perdoou. E ele fala, não, gente, se você não esquece, porque eu também não esqueço, porque senão você está com mal de Alzheimer. O negócio é você, quando lembrar, não sofrer. Se você não estiver sofrendo quando lembrar que essa pessoa fez isso para você, você perdoou. Você lembra, mas você está em paz. E aí eu vim compartilhando com ele, comecei a chorar e falei, sabe aquilo que a pessoa fez para mim, que está dolorido? Eu descobri que eu ainda não perdoei. Porque se eu lembro e choro, é sinal que eu ainda não perdoei. E aí eu confessando isso daí para o Denival e orando, pronto, aliviou meu coração. Agora eu estou lembrando e não estou sofrendo. Então eu liberei, falei, Senhor, abençoa essa pessoa, mas abençoa mesmo. Quero que o Senhor coloque as tuas mãos e abençoe. Está nas tuas mãos. Então a gente tem que aprender a exercitar a piedade, né? Mas o perdão, ele fecha as paredes do nosso coração. Efésios 4:32. O que a gente vê? Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Aí eu fui lá naquela parábola, né? Que está lá em Mateus, quando a pessoa tinha dívida, né? E aí ela não perdoou, ela pediu, o dono do valor maior perdoou, e uma pessoa que devia pouquinho pediu para ele perdoar, ele não perdoou e deixou a pessoa presa. E Jesus vai e explica isso daí. Nós temos que lembrar, sempre, que os nossos corações, eles estarão blindados quando a gente aprender a perdoar. E para a gente aprender a perdoar, a gente tem que buscar o Senhor, buscar aprender a palavra de Deus. Ela nos ensina tudo, ali está todo o segredo. Que nós possamos fechar o ciclo das paredes do nosso coração, lembrando cada ensinamento que a gente teve em cada lição, e que ele venha refletir cada dia nas nossas vidas, fazendo-nos lembrar que Jesus é o nosso Rei. Amém?